Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Um prazer estar falando com vocês aqui no nosso canal Mobility Som Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Assis, trabalho como arquiteto de soluções na Cisco, responsável por todo o portfólio de network, né, a parte de wireless, parte de switch, ST1, Catalyst Center, Merak e ICE. Dentro da Cisco, eu sou um dos responsáveis aí desse portfólio. Tá legal? Tem o CC Wireless, CWNE, e hoje o tópico que eu vou falar com vocês é justamente a parte de segurança na rede Wi-Fi. Processo de conexão, tipos de autenticação, identificação e mitigação de ataques, entender um pouco dos modos de autenticação, entender a importância da identificação de RUG, wireless passes, ou entender uma série de pontos importantes para a parte de segurança na rede Wi-Fi. Perfeito? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Clique aí no inscreva-se aí embaixo, é muito importante para mim. Dê o like também e compartilhe aí com os seus colegas, porque isso vai me ajudar bastante aí a ter o crescimento do canal e poder estar compartilhando cada vez mais conhecimento com a nossa comunidade aqui dentro do Brasil. Perfeito? Então vamos ao vídeo. Iniciando aqui, a gente continua com a nossa agenda aí das funcionalidades básicas avançadas da controladora 9800, mas hoje mais focado aí na parte de segurança na rede Wi-Fi. Então, os tópicos que eu vou abordar hoje aqui são vulnerabilidades, entendendo o processo de conexão básica à rede Wi-Fi, histórico da evolução de segurança da rede Wi-Fi, importância do WPA3, o processo de conexão com o modo Open, Captive Portal, processo de conexão com o PSK, diferença do WPA3 para o WPA2 também, desculpe pessoal, Ident PSK, processo de conexão com 802.x, autenticação e autorização com 802.x, WPA3 no Wi-Fi 6E, identificação de RUGs e ataques avançados. Perfeito? A gente tem uma série de tópicos para abordar hoje, pessoal, que esse tópico de segurança é bem interessante. Tem muito conteúdo aí para vocês aprenderem hoje. Legal? Superfície de ataques em redes Wi-Fi, né? Então, quando a gente fala de ataques em redes Wi-Fi, pessoal, a gente tem que entender que a rede Wi-Fi ela se propaga além das restrições físicas, né? Então, na rede com fio, basicamente conecto o meu cabo ali, a segurança está no cabo e pronto, acabou. Na rede Wi-Fi, esse sinal ele vai se propagar para todos os lados. Então, eu tenho uma dificuldade em controlar aquilo, por exemplo. Perfeito? Os ataques eles podem se originar de qualquer lugar dentro da cobertura sem fio. Então, eu posso, por exemplo, estar na minha sala aqui, recebendo o sinal do access point do meu vizinho, e, por exemplo, receber o sinal dele e ter uma tentativa de ataque, por exemplo. Por quê? Ele propaga-se além das restrições físicas, como a gente comentou ali anteriormente. Já devem ter visto na internet que tem alguns atacantes de rede Wi-Fi que usam antenas direcionais para fazer ataques específicos, por exemplo. Perfeito? Os ataques eles podem ser passivos, ou seja, um ataque de escaneamento ali da infraestrutura, onde eu estou basicamente escutando o que está acontecendo. Perfeito? Ou posso ter ataques ativos, ataques onde eu clono o access point, ataques de camada 2, de ataques de autenticação, onde eu desconecto o cliente. Muitas vezes a gente vai ter ataques onde eu basicamente conecto ali, utilizo uma máquina, né, para fazer um ataque man in the middle. Um ataque passivo, eu estou escutando o que está passando ali, em termos de RF. Um ataque ativo, eu desconecto a Alice, por exemplo, e faço com que a Alice se conecte ao meu equipamento, e do meu equipamento eu saio ali para a internet, por exemplo. Perfeito? E ataques camada 1, que basicamente é você gerar interferência naquele canal ali, ele ficar inviável para trabalhar, o access point ele tem que mudar de canal, porque aquele canal está tão poluído com uma interferência que eu não consigo processar nenhum dado. Como a gente sabe, o ambiente Wi-Fi ele é compartilhado. Se eu tenho muita interferência, eu não consigo processar bem o meu dado. Se eu não consigo processar bem o meu dado, eu tenho dificuldade na minha experiência. Então, o jammer basicamente ele ele anula aquele sinal de Wi-Fi naquele canal, por exemplo, ou naquele range de canais ali. Bom? E o último ponto são os APs RUGs ali que não são controlados pela nossa infraestrutura, onde, por exemplo, eu clono um SSID, eu uso um SSID para eu enganar um cliente para ele se conectar ao meu hotspot, por exemplo. Então, esses ataques aqui, a gente comenta de RUG e APs, são APs externas não controlados, e a gente consegue criar políticas para identificar esses APs RUGs que podem estar clonando o nosso SSID ali e tomar algumas ações. Perfeito? Quando a gente fala de vulnerabilidades e ameaças no Wi-Fi, pessoal, a gente tem algumas classificações. Primeiro, a gente pode ter ataques cabeados, onde, por exemplo, a pessoa chegou lá com o roteadorzinho dela de casa, ligou na rede cabeada, você conecta no SSID no SSID desse roteadorzinho, pega um IP, por exemplo, você tem acesso à rede
a rede interna da empresa, por exemplo, esses ataques você consegue, pelo switch, identificar esse RUG AP e tomar algumas ações. Então a Cisco, por exemplo, ela tem esse recurso hoje. Ela consegue, pela rede cabeada, identificar o access point e bloquear aquela porta, por exemplo. Obviamente, quando você tem um switch, você espera colocar ali a autenticação de 621X naquela porta, para você evitar que conecte esse AP diretamente naquela porta. Alguns ataques over the air, então na infraestrutura da Cisco a gente consegue identificar esses RUGs APs, por exemplo, verificar que foi feito um spoofing, verificar que alguém clonou um SSID ou clonou um MAC address do AP, por exemplo, também, ou que criou algum SSID malicioso, além da parte de wireless IPS, que é a capacidade que a gente tem de identificar ataques mais avançados, por exemplo, de denial of service, ou de ferramentas de cracking ali, por exemplo. Legal? Então note que na rede Wi-Fi, quando a gente fala de segurança, não é somente identificar um RUG AP ou fazer o wireless DS, e sim fazer a parte de wireless IPS também. Como é que eu tomo uma ação proativa? Como é que eu evito aquele tipo de ataque? E não somente eu sinalizo, olha, tá tendo um ataque aqui. Não, eu tenho que ser proativo e tomar alguma ação. E para os ataques de camada 1, que seriam interferências na 802.11, a gente utiliza o Cleanair para classificar essas interferências e tomar alguma ação, por exemplo, trocar de canal ou fazer uma ação proativa ali, já identificando aquela possível interferência na 802.11 vindo de um atacante ali também. Perfeito? Na infraestrutura você consegue triangular os APs e identificar onde estariam esses atacantes, por exemplo, onde estariam essas ameaças, então isso ajuda também operacionalmente. Perfeito? Então, a gente tem aqui as vulnerabilidades, as ameaças e as formas de mitigar. Um ponto importante é que a gente deve garantir a segurança de diversas formas. Então, quando a gente fala em segurança, a gente está falando segurança no ar, segurança dos equipamentos e segurança da rede, efetivamente. Então, são camadas importantes ali para a gente analisar num processo de segurança numa rede Wi-Fi. Antes de entender a parte de segurança, pessoal, a gente tem que entender um pouco sobre como nos conectamos ao Wi-Fi, por exemplo. Então, basicamente, um conceito básico aqui é onde a gente tem somente um access point e a gente tem dois dispositivos que se conectam a esse access point. Isso a gente chama de IBSS, Infrastructure Basic Service Set. Basicamente, esses APs eles estão todos ali conectados em um único AP e esse AP ele faz toda a coordenação de comunicação. Obviamente que no ambiente corporativo a gente não vai ter só um AP, a gente vai ter diversos APs. Quando a gente tem diversos APs, basicamente eles estão conectados num switch. E atrás do switch eu tenho um gateway, por exemplo. Isso a gente chama de distribution systems. Então eu tenho um, dois, três access points. Eu tenho vários clientes conectados a essa infraestrutura. Esses clientes eles fazem roaming, saem de um AP e vão para outro AP. Quando a gente tem mais de um AP propagando o mesmo SSID, por exemplo, a gente chama isso de Extended Service Set, por exemplo, onde eu tenho vários APs ali propagando o mesmo nome do mesmo SSID e conectados ali na infraestrutura cabeada. Perfeito? Basicamente, o que as estações fazem aqui? As estações basicamente buscam um SSID para se conectar. Por exemplo, o SSID Corp. Então, todos os APs eles vão propagar o SSID Corp em todos eles, que é o nome do SSID. Porém, como o Wi-Fi é uma arquitetura de conexão via camada 2, cada AP com esse SSID Corp vai ter o MAC address A, o MAC address B, o MAC address C. Ah, então olha, você está me dizendo que quando um AP propaga um SSID, ele propaga o nome, mas ele propaga um MAC address diferente para cada rádio que ele tem, seja em 2.4, 5 ou 6 GHz? Exatamente. Aí quando o dispositivo ele faz roaming, ele faz o seguinte: eu acho que eu vou sair do AP com SSID Corp, que tem o MAC address A, e vou para o AP do SSID Corp com MAC address B. Ou vou para o AP com SSID Corp e MAC address C. Basicamente, o roaming é um processo ali de camada 2. Perfeito, pessoal? Então, eu tenho vários MAC address ali de vários APs, propagando o mesmo nome do mesmo SSID. Legal? Esse é um processo básico. Qual que é o processo de conexão à rede Wi-Fi? Então, agora que a gente entendeu que eu tenho vários APs, eles fazem parte de um sistema estendido ali que tem o mesmo nome de SSID com MAC address diferentes, como é que esse dispositivo se conecta quando ele encontra um access point que ele quer se conectar? Ou quando ele está buscando a infraestrutura efetivamente? O que ele faz? Basicamente, ele manda um probe request. O que é o probe request?
Quem tá aí? Ou quem tem esse SSID aí? Ou me mandem as informações dos SSIDs que vocês têm aí. Os access points que escutam isso vão lá e respondem: olha, eu tenho esse SSID Corp aqui. Perfeito? Ah, legal. Poxa, eu gostaria aqui de me conectar a você, access point. Ah, perfeito. Poxa, pode se conectar. Aqui a gente está considerando um controlador Wi-Fi, tá, pessoal? E um access point aqui é controlador Wi-Fi coordenando todo esse processo, tá? Poderia ser o AP diretamente também, mas aqui a gente está usando a controle como uma base aqui para a explicação desse conceito, tá? Basicamente, o Authentication Request e Response, ó, quero me conectar a você. O Association Request e o Response é basicamente ali eu estou enviando mais detalhes das minhas capacidades. Então, o cliente está falando, olha, eu sou um 2x2, tá? AP, eu tenho essas capacidades aqui de segurança. O AP vai lá e responde: ah, legal, poxa, eu também tenho aqui, eu sou um 4x4. Vamos aí negociar a nossa conexão, por exemplo? Não vou entrar mais detalhes porque isso aqui está no nosso vídeo número 1. Depois disso, a gente tem basicamente a autenticação efetiva de camada 2. Se vai ser uma autenticação 802.1x, se vai ser uma autenticação com PSK, por exemplo, é ali onde a gente negocia o método de autenticação utilizando algo que a gente chama de Apple Keys, por exemplo, tanto para PSK como 802.1x. Mas, Wellington, e se eu tiver um SSID aberto? Eu vou ter essas duas etapas? Não, pessoal, é basicamente, eu vou falar que vocês podem, quero me conectar a você. Ah, pode se conectar, tá ok. Ou seja, eu não vou estar negociando a etapa de segurança, a etapa de criptografia do meu data plane, por exemplo. Uma vez que eu fiz toda a parte de minha autenticação de chave 802.1x, o que vai acontecer? Aí eu entro na parte de camada 3. O que seria isso? Agora sim eu vou receber um DHCP, vou consultar o DNS, e aí eu posso ou não ser redirecionado para um Captive Portal ou acessar diretamente a internet, porque eu estou autenticando via 802.1x diretamente. Então note que receber IP e ter uma conexão DNS vem depois de todo o processo de conexão, tá, pessoal? Porque todo o processo de validação das credenciais do dispositivo, ele é feito na camada 2, tá? E uma vez que eu validei o certificado digital, validei as credenciais daquele dispositivo, eu libero o acesso dele para ele poder receber o IP e aí autenticar no Captive Portal ou acessar a internet diretamente. Aqui são mais exemplos para a gente entender as possibilidades. Legal? Perfeito. Ponto importante, pessoal, é entender que a gente teve todo um processo de evolução de segurança na rede Wi-Fi. Então a gente passou pelo WPA, a gente fala um WPA é um padrão bem antigo aí de rede sem fio, em criptografia TKIP, por exemplo. Depois a gente veio com o WPA2, que é uma tecnologia de 2004, já utilizando o AES e muito utilizado ainda nos dias de hoje. Em 2018, que usa alguns mecanismos de autenticação como o PSK, o 802.1x com EAP, por exemplo. E o WPA3, que foi a última atualização de segurança que a gente teve aí em 2018, em 2019 também, que incluiu uma série de recursos aí para agregar mais segurança à rede Wi-Fi. Então a gente teve todo um processo evolutivo em relação à parte de segurança na rede Wi-Fi. Aqui vocês viram que eu não coloquei o Open, por exemplo, mas o Open ele é de 97, onde basicamente eu falar que Spawn, quero me conectar a você, conecta aí, sem nenhum tipo de criptografia ali na camada 2. Perfeito? Só voltando aqui rapidinho, uma vez que eu terminei o processo de 802.1x ou a negociação das minhas chaves de PSK, todo o tráfego entre cliente e access point ele vai ser criptografado ali. Então, se eu rodar um sniffer, eu não consigo entender o que está passando ali, por exemplo, porque ele está sendo criptografado. No SSID Open, por exemplo, eu posso fazer aquele ataque passivo, onde eu basicamente escuto e eu consigo ver aquele tráfego ali, IP de origem, IP de destino, por exemplo, porque eu estou escutando não está sendo criptografado na camada 2, por exemplo. Perfeito? Por isso que em redes abertas é importante o uso da VPN, para a gente evitar esse tipo de situação. Perfeito? Passando um pouco mais aqui, pessoal. Olha que interessante, entendendo um pouco da segurança do histórico de segurança do Wi-Fi Alliance. Então a gente veio lá com o app em 2001, depois o WPA em 2003, WPA2 em 2004. Olha que interessante. Muitos dos nossos clientes ainda usam WPA2 na rede corporativa, na sede corporativa. Eles ainda trabalham com algo de 2004, ou seja, está indo para 2025, a gente está falando de mais de 20 anos aí que a gente está trabalhando com esse protocolo. Em 2018 veio o WPA3, que teve uma série de melhorias de segurança aí
Para quê? Para fazer com que a indústria substituísse o WPA2. Para você ter uma ideia, o Wi-Fi 6E e o Wi-Fi 7, que chegou agora também, basicamente fazem com que o uso de WPA3 seja mandatório, ou seja, a indústria fez com que fosse adotar o WPA3 efetivamente, senão o pessoal ia continuar usando o WPA2 eternamente. E o WPA3 ele traz uma série de melhorias de segurança importantes, tanto para redes abertas, quanto para redes com 802.x, rede com PSK, que a gente vai entender mais adiante nesse vídeo, tá bom? WPA3, primeiro ponto, pessoal, é entender que se o seu cliente ele já tem uma infra de todos os endpoints suportando Wi-Fi 6, obrigatoriamente ele já tem WPA3, perfeito? Então você pode já adotar o WPA3 ali na sua infraestrutura tranquilamente. O WPA3 ele veio para remover protocolos legados inseguros, como EPT, TKIP, SHA-1, e também veio para solucionar uma vulnerabilidade que tem no WPA2 de um tipo de ataque chamado crack, por exemplo. Eu não vou detalhar aqui, porque senão tomaria muito tempo, mas se quiserem podem pesquisar um pouco mais sobre isso. E veio obrigar também o uso do PMF. O que é o PMF? Na rede Wi-Fi eu tenho alguns frames de controle e uns frames de gestão. O que esses frames de gestão fazem? Basicamente é como se fosse a sinalização da rede Wi-Fi. Eu tenho alguns frames ali que no WPA2 eles são frames abertos. Então eu poderia clonar o MAC address do access point de origem e derrubar um cliente que esteja conectado num access point corporativo meu. Esse é um tipo de ataque chamado man in the middle. O PMF ele evita isso porque ele criptografa esse tipo de frame. A gente vai discutir isso mais à frente no próximo slide. Também para a parte de PSK, existem alguns ataques que são de brute force, por exemplo, offline. O que seria isso? Eu capturo a negociação das chaves ali no ar, capturei essa negociação, eu fico offline tentando várias chaves ali até eu conseguir descriptografar aquele dado que está passando ali. Ou seja, eu não preciso ficar coletando vários dados over there. Coleto a transição ali, a transação ali de negociação entre o AP e o cliente. Offline, fico testando várias chaves, infinitas chaves, até eu conseguir descriptografar aquele dado que passou ali, e aí eu consigo efetivamente saber qual é a chave daquela infraestrutura. O SAE, por exemplo, ele evita isso, fazendo com que a gente consiga agregar uma segurança maior, inclusive no SSD de chave. Perfeito? E para a parte de redes abertas, como eu falei para vocês, em redes abertas, pessoal, basicamente, AP, quero me conectar a você. Depois vem o Captive Port. Mas na camada 2 ali, no data plane dos meus frames, eu não estou tendo criptografia, por exemplo. Uma vez que eu autentiquei no Captive Portal, liberei o meu acesso, mas se eu rodar um sniffer ali, eu consigo ver IP de origem, IP de destino. Se eu estiver acessando um site HTTPS, obviamente que eu não vou ver o tráfego que está passando ali, mas facilita muito os ataques main the middle, por exemplo, porque eu não tenho segurança de camada 2 ali. Bom? E os ataques passivos também. O que o WPA3 veio para resolver? Ele veio agregar o Opportunistic Wireless Encryption. O que é isso? Mesmo para um SSID aberto, eu consigo negociar uma chave para quê? Para eu proteger a camada 2, o tráfego que eu estou fazendo ali na camada 2, né? De MAC address de origem, MAC address de destino. Eu não consiga abrir ali IP de origem e IP de destino fazendo um ataque passivo, por exemplo. Legal? Então trouxe uma série de recursos que vocês vão entender mais à frente que cada um desses recursos agrega. Tá bom? Primeiro ponto, o PMF. O que é o PMF, pessoal? Novamente, na rede Wi-Fi a gente tem alguns frames de gestão. O que são esses frames de gestão? Conforme eu mostrei anteriormente, Probe Request, Probe Response, Authentication Request, Authentication Response. São frames ali de gestão. E tem alguns frames que a gente chama de Disassociation e de Authentication. O que esses frames fazem na prática? Basicamente, eles falam para o dispositivo: olha, se desconecta a mim. Aí o dispositivo fala: beleza, Access Point, você mandou desconectar, vou me desconectar, vou buscar outra AP. O que os atacantes fazem? Basicamente, eles clonam o MAC address do Access Point da sua infraestrutura corporativa e ficam mandando vários DAuts para o seu cliente final. Então, eu clono o MAC address aqui, certo? Porque, como eu falei para vocês, é camada 2, então o MAC address ali, basicamente, ele define qual rádio de qual AP eu estou me conectando. Então, esse AP, por exemplo, ele tem o MAC address A, certo? O SSID dele é o corp. O que eu faço? Eu clono o SSID, coloco o nome corp, MAC address A também. Como esses frames no WPA2, eles
não são criptografados, ou seja, não obrigatoriamente eu uso PMF lá, o que que eu faço? Cliente, eu sou o AP, porque eu tenho MAC address A, e estou te pedindo para você se desconectar. Manda um DAuth. O cliente vai falar para mim assim: ah, legal, pô, o AP mandou desconectar, deixa eu me desconectar. Aí o cliente vai tentar se conectar de novo, até que uma hora ele se conecta a esse AP aqui, main the middle, e acessa a internet, por exemplo, tá? Ou seja, ele roteia para a internet diretamente. Acho que até esse diagrama aqui tá um pouco, não tá tão simples de explicar, mas basicamente seria isso. Então eu sniffo ali o canal, imito como se fosse um access point, faço o spoofing dele, mando um DAuth para o dispositivo vai lá, se conecta a mim, eu faço um ataque main the middle, simulando como se fosse o access point ali de destino. Perfeito? E por que isso? Porque o Wi-Fi, pessoal, como eu falei, é camada 2. O que o WPA3 veio para resolver e veio para solucionar? Basicamente, uma vez que eu conecto nesse access point, o que esse access point vai falar para mim? Olha, para os frames de gestão de Authentication e Disassociation, você tem uma hash. Que hash é essa? A hash é XYZ, por exemplo, tá? Dando um exemplo aqui para explicar para vocês. O SSID é corp e o meu MAC address é A. Quando o atacante vier com SSID corp e clonar o MAC address A e mandar esse DAuth para o dispositivo, o que o dispositivo vai fazer? Tem a hash XYZ? Poxa, não tem. Ah, então esse cara aqui não tá vindo de um access point que eu confio, então eu vou ignorar. Perfeito? Então a ideia do PMF foi justamente fazer com que a gente agregasse uma camada mais de segurança nessa infraestrutura. E com o WPA3 eu obriguei o uso disso. Então eu obriguei o uso dessa ferramenta que evita ataques main the middle. Novamente, do Wi-Fi 6 para frente, todos os dispositivos obrigatoriamente têm que suportar. E no Wi-Fi 5, Wellington, vou explicar mais adiante que tem placas Wi-Fi 5 de laptops que tem suporte também, tá? Então isso, pessoal, é importante, pelo menos ali na sede corporativo, tá? Minha visão já tinha que ser até obrigatório nos projetos, vocês trabalharem dessa forma, tá bom? É, tá, Wellington, mas e o processo de conexão aí? Com OpenSSID, com 802.x, com chave, como é que funciona? Então vamos lá, um SSID aberto. Um SSID puramente aberto, pessoal. O que o cliente vai fazer? Access Point, quero me conectar a você. Ah, legal, se conecta. Pronto, posso mandar os dados. Só que todos esses dados aqui, pessoal, eu posso ver o MAC address de origem do cliente, o MAC address de destino, o MAC address do AP, e posso ver aqui IP de origem, IP de destino, por exemplo, se eu fizer um ataque passivo ali. Perfeito? Obviamente que no payload aqui, se eu estiver acessando um site com HTTPS, eu não vou conseguir descriptografar, porém, eu já estou com um ataque passivo ali identificando aquilo. Se eu clono o MAC address do AP aqui, basicamente, eu posso direcionar esse tráfego para esse AP e fazer um ataque main the middle tranquilamente, porque nem sequer eu tenho uma criptografia de camada 2 ali. Perfeito? Então é importante a gente ter visibilidade do funcionamento da rede Wi-Fi e a importância da segurança. Perfeito? Tá, Wellington, mas eu tenho um Captive Portal. Excelente, você tem um Captive Portal. Então, seu usuário se conecta à controladora, ele é redirecionado para o seu Captive Portal, e no seu Captive Portal ele faz toda a parte de validação das credenciais. No nosso caso, o WISE autoriza, libera o acesso, ou o Cisco Space autoriza e libera o acesso. Porém, uma vez que o Captive Portal liberou o acesso, pessoal, a sua comunicação de camada 2 aqui, ela continua utilizando o modo Open. O único ponto é que você, na hora que você receber IP, você foi redirecionado para um Captive Portal. Perfeito? Então, quando você estiver utilizando um hotspot, se você puder ficar conectado na VPN, é o ideal. Perfeito? Porque pode alguém clonar o MAC address de um AP ali e você, sem querer, tá mandando tráfego para um AP intruso ali. Bom? Mas, Wellington, o que o WPA3 ele resolve nesse caso? O WPA3, pessoal, o Opportunistic Wireless Encryption, ou OWE, ele substitui o suporte à autenticação aberta. Ou seja, eu coloco algumas chaves de Helm ali para eu criar uma PMK. O que é uma PMK? É uma chave que eu crio ali, como se fosse uma PSK, por exemplo, onde eu consigo fazer com que eu negocie uma chave para eu criptografar os meus dados. Então, quando eu falo AP, eu quero me conectar a você usando OWE, usando o WPA3. O AP vai lá e responde: olha,
O cliente vai lá e responde: "Isso aqui é minha chave pública", e o AP responde: "Isso aqui é minha chave pública". Perfeito? Aí eles vão criar uma variação lá para criar uma chave master entre eles, e dessa chave master eles vão fazer uma troca, de API Key Message ali para negociar, por exemplo, uma chave que a gente chama de PTK ou GTK, que eu vou comentar mais à frente que seria isso. E aí eu consigo ter os dados criptografados de camada 2. Uma vez que eu tenho esses dados criptografados na camada 2, mesmo tendo um SSID aberto, onde eu conectei com o AWE, cheguei no Captive Portal, loguei no Captive Portal e garanto que, se alguém clonar aquele MAC address daquele access point, eu vou ter o WPA3, eu vou ter o PMF rodando, mesmo no SSID aberto. Perfeito, pessoal? É importante a gente ter essa visibilidade aqui da importância de começar a utilizar esse tipo de recurso nos meus projetos. Mas, Wellington, talvez, se eu tenho um hotspot público, todos os dispositivos não vão suportar o AWE. Sim, isso pode acontecer. Existem modos de você ter transition disso, mas é importante vocês terem visibilidade que existe essa capacidade também, tá? Perfeito? Para o AWE, como eu falei, o WPA3 é mandatório com Wi-Fi 6, então é importante ter essa visão. Não tô dizendo que todo hotspot você vai ter essa capacidade, tá, pessoal? Mas é importante ter essa visibilidade que o OWE ele traz esse tipo de recurso, tá bom? WPA2, WPA personal ou WPA2 PSK. Basicamente eu tenho uma pre-shared key ali que todo mundo sabe, por exemplo, ABCD, por exemplo. Dou um exemplo aqui, tá, pessoal? Essa é a minha PSK. A PSK ela é usada como master key, por exemplo. O AP sabe, o cliente sabe, e aí eles trocam algumas informações aqui, aleatórias, né? Que esse announce, seria o authenticator, as informações do autenticador, né? As informações do suplicante. E aí depois que eles trocam essas informações, eles criam uma chave que a gente chama de PTK e uma chave de GTK. O que são essas chaves? Basicamente, o PTK a gente usa para a gente trocar dados ali para pacotes unicast, por exemplo, e o GTK, que é o Group Transit Key, a gente usa para multicast, para broadcast, por exemplo. Então a gente tem esses dois tipos de chaves que são negociados via um four-way handshake. Perfeito? Então, uma vez que eu negociei essas chaves, o que eu vou fazer? Todo o pacote unicast, eu vou usar essa PTK. Todo o pacote ali multicast e unicast, eu vou usar essa GTK. E a PTK ela é uma variação entre o PMK, entre todas essas variáveis aqui, para eu criar a minha pairwise transit que a gente chama, tá? Ou PTK, tá bom? Importante, se eu desconecto um dispositivo e consigo fazer o sniffer dessa transação, o que eu consigo saber? Eu consigo ver toda essa transação aqui, perfeito? Depois, quando tem a troca de dados, o que eu faço? Eu tento fazer um ataque offline. Então, eu já tenho esses dados aqui dessa troca de informação offline, ou seja, em off, eu tento ali descriptografar aquele data frame ali, tentando várias chaves, diversas chaves, para eu poder descriptografar aquilo. Perfeito? Então é importante no SSD com chave a gente ter chaves ali maiores. O que seriam as chaves maiores, Wellington? Basicamente, se eu tenho somente uma chave de números, instantaneamente o cara consegue fazer uma brute force. Eu tenho somente caracteres minúsculos, por exemplo. Se eu tiver somente caracteres minúsculos, em 50 minutos eu descubro a chave. Se eu tiver caracteres maiúsculos e minúsculos, se eu tiver 99 caracteres pelo menos, eu demoro 33 anos. Tá, e se eu colocar algum símbolo ali no meio? Eu já consigo ter uma variação maior, por exemplo. Um mês, 12 horas, 7 anos. Então note que quanto mais complexidade eu coloco na minha chave ali, mais dificuldade um atacante tem de quebrar, por exemplo. Perfeito? Tá, Wellington, mas, poxa, eu já coloco chaves muito grandes aqui na minha infraestrutura. O que, é que o WPA3 ele traz a esse nível de PSK? Pessoal, como eu falei, o WPA3 é uma evolução da parte de segurança da rede Wi-Fi. Então, o que, que ele faz? Basicamente, com o SAE, que é Simultaneous Authentication of Equals, eu não tenho mais a minha chave não está vinculada diretamente ali à minha autenticação. Então, basicamente,
eu crio uma variação eh, daquela chave ali, usando o conceito de sair que a gente fala. Então, basicamente, eu vou explicar mais abaixo aqui para ficar mais claro, tá? Primeiro, eu evito ataques como dicionário offline, porque o cara nunca vai saber exatamente qual que foi a chave original. Então, mesmo que ele consiga coletar aquela troca de informações entre a pre e endpoint, ele não vai conseguir ali descriptografar aquele dado, porque ele nunca vai saber a chave original ali na prática, tá? E protege o tráfego do cliente para o access point, mesmo que alguém descubra aquela PSK ali, por exemplo. Imagina, eu sou um atacante, descobri a PSK e quero pegar o tráfego de outro dispositivo que está naquela mesma infraestrutura. Eu não vou conseguir, porque na prática ele não está usando aquela PSK como base para envio dos dados ali. Perfeito? Então aqui a gente tem um exemplo de troca de informações, tá? Então o dispositivo ele manda falando que ele quer fazer uma troca de informações sair, né, Simultaneous Authentication of Equals, e eles negociam uma chave diferenciada, perfeito? Então, basicamente, aquela chave, aquela PSK base que eu tinha para descriptografar todos os dados, hoje mesmo que eu saiba essa chave, se tiver uma rede WPA3 com o SAE, por exemplo, eu, atacante, mesmo escutando aquele dado, eu não consigo descriptografar, perfeito? Então é importante a gente ter essa visibilidade também. E ele suporta o PMF também na prática, tá, pessoal? Ident PSK. O Ident PSK, pessoal, quando a gente fala da 9800, por exemplo, é importante a gente ter a visão que eu tenho diversas chaves ali, e para cada chave eu posso distribuir uma vilã específica ou validar o dispositivo. Então, o dispositivo ele tem a chave A, eu posso colocar ele na vilã 10. Ele tem a chave B, eu posso colocar na vilã 20. Ele tem a chave C, eu posso colocar na vilã 30. Então, é o mesmo SSID, e com base na chave eu coloco ele numa vilã 10, numa vilã 20, numa vilã 30, usando o WISE também como elemento para validar os MAC addresses daqueles dispositivos e determinar em qual política a controladora vai aplicar cada um daqueles dispositivos. Perfeito? Parte de 802.1x. Então, a parte de 802.1x, basicamente, pessoal, tem um suplicante, né? Suplicante nada mais é do que um dispositivo, tá? É mais uma nomenclatura básica que a gente tem. Eu tenho o meu access point, que tem um túnel capo-op controlador wireless, e esse access point ele fala com o meu servidor de autenticação. Nesse caso aqui é o WISE. Basicamente, eu quero me autenticar com 802.x, eu falo o access point vai me informar, olha, esse SSID aqui, ele tem a capacidade de autenticação com 802.x. Quando eu me conectar, eu vou iniciar um processo de autenticação. Esse processo de autenticação, ele envolve, além da conexão do dispositivo, uma troca de informações entre o meu servidor de autenticação, nesse caso aqui é o WISE, e o dispositivo final. Isso tudo aqui, pessoal, é camada 2. Então, o suplicante ou o endpoint ainda não pegou IP. Ele somente está trocando informações com o servidor de autenticação, nesse caso o WISE, para validar um certificado digital, para validar um usuário e senha, para criar um túnel ali de segurança para troca dessas credenciais. Então eu estou num processo seguro ali de camada 2. Perfeito? Uma vez que o, eu enviei meu certificado, eu enviei meu usuário e senha para o Sysquaz, isso aí na próxima sessão vocês vão ter mais detalhes, tá, desse processo. Basicamente, eu crio uma PMK. Então, o Wise ele cria uma PMK, Pairwise Master Key, né? Para troca de informações com o suplicante. Uma vez que eu validei o certificado, validei o usuário e senha, independente do método de autenticação, 802 que eu estou usando, eu vou criar uma PMK, uma chave mestre ali, e dessa chave mestre eu vou ter as minhas variações. Novamente, a PTK e a GTK, Pairwise Transkey e Group Transkey. Pairwise Transkey, tráfego unicast, Group Transkey, tráfego e multicast ou broadcast que eu utilizo ali. Perfeito? Então essas chaves que eu vou utilizar ali para a criptografia do meu tráfego, tá? Então tem várias camadas ali importantes para a gente ter um entendimento. Então validei a minha autenticação em 2 certificado digital, usuário e senha, por exemplo, num túnel criado em camada 2 ali para trocar o meu usuário e senha ou mandar o meu certificado digital, por exemplo. Uma vez que eu validei, eu crio uma master key e dessa master key eu derivo as minhas chaves Transit Key ou Group Transit Key, por exemplo, para eu criptografar o meu tráfego de unicast ou criptografar o meu tráfego de multicast e broadcast. Interessante, né? Às vezes a gente vê o Wi-Fi em produção, mas a gente não entende
no detalhe como funciona. É importante essa apresentação para vocês entenderem um pouco mais do funcionamento do Wi-Fi na prática. Perfeito? Quando a gente tem a parte de 802.x, a gente tem basicamente um conceito de autenticação e autorização. O que seria autenticação? Quem é você? Ah, eu sou um consultor. Meu nome é Alice, por exemplo. Ah, não, eu sou um funcionário. E o consultor, por exemplo, aqui embaixo, ele está usando uma credencial de usuário e senha. Já o funcionário, ele está usando uma credencial de certificado digital, ou seja, a máquina do funcionário tem mais confiança do que na máquina da Alice, por exemplo. E uma vez que eu tenho essa autenticação no servidor do WISE, por exemplo, ele define para mim, o funcionário ele tem acesso a VLAN 10, o consultor tem acesso a VLAN 20, por exemplo, ou vai receber uma CLX, uma CLY. E com base nisso eu tenho acesso aos servidores, eu tenho acesso aos servidores compartilhados, que é o consultor tem acesso, e acesso à internet. Aqui a gente define a autorização, que é o que o dispositivo pode fazer dentro da infraestrutura. Perfeito? Radius com 802.x. Então, detalhando um pouco mais, tá, pessoal? Então, o dispositivo ele vai tentar se conectar na rede com 802.x. Essa autenticação ela chega no servidor Radius. Tem todo um processo de troca de informações via API ali, como eu falei para vocês, né? A controladora wireless vai falar com a AI sempre usando o protocolo Radius, tá? Trocando essas informações, encapsulando essa informação, tá bom? E uma vez que eu estabeleci a comunicação com o servidor Radius ali, sendo intermediada pelo Radius Client, que seria um access point ou um switch, por exemplo, eu troco as minhas informações, certificado digital, meu usuário e senha. O WISE valida isso com a Active Directory, por exemplo, e define a VLAN que eu vou acessar, a CL que eu vou receber, se eu vou ter um redirecionamento para um portal de autenticação, por exemplo, para uma validação de postura. Isso a gente vai ver mais na próxima sessão, um detalhe um pouco maior. E uma vez que eu recebi esse acesso, aí eu recebo efetivamente o meu IP. Perfeito? Aí depois, basicamente, a controladora wireless fica mandando dados de sessão ali. Então, quando o usuário desconectar, ela manda um session stop. E quando o usuário inicia a conexão ali, quando ele pega IP de fato, ela manda um session start. Desconectou, ela manda um session stop. Para quê? Para que o WISE tenha visão do tempo de sessão daquele dispositivo. Perfeito? É dessa forma, por exemplo, que quando você está no aeroporto, você se conecta num Captive Portal, ele monitora que você demorou 20 minutos, 30 minutos conectado e ele te desconecta para você pagar, por exemplo. Porque ele tem esses dados de account, esses dados de quando sua sessão iniciou e de quando a sua sessão terminou, por exemplo. Legal? Método de indicações EAP, tá? Na próxima sessão eu vou detalhar um pouco disso. Então, uma vez que eu me conectei à rede com 802.x, na camada 2 ali eu posso mandar um certificado digital, o WISE manda o certificado dele, o dispositivo manda o certificado dele, eu tenho uma validação mútua ali. Eu posso usar o PIP onde o WISE manda o certificado, eu crio um túnel de segurança e mando as minhas credenciais de usuário sem ali dentro, por exemplo. Eu posso usar o IPTLS, que também tem algumas formas para você conectar de forma segura, também usando certificado ou usando credenciais também. O IPTIP, que eu consigo mandar a credencial de usuário e de máquina na mesma transação, é uma metodologia mais nova que a Microsoft colocou no mercado já faz alguns anos e é uma metodologia que pode ser implementada também, onde eu valido a credencial de máquina e usuário. E por último, a PSFast aqui, que é você usar o Cisco Security Client, né, ou AnyConnect para você autenticar usando credencial de máquina e usuário. Na próxima sessão, pessoal, eu vou detalhar um pouco mais dessa parte de autenticação com o WISE, por exemplo. Legal? Mas, Wellington, eu não sei se eu posso pelo menos habilitar o WPA3 aqui na rede corporativa. Entendi que na rede aberta tem o OWE, que é importante, que tem um modo de transição, que é possível habilitar com o OWE também. Mas, assim, como é um Captive Port, eu acho que meio difícil habilitar numa rede aberta, por exemplo, devido a um mix de dispositivos que eu tenho. Mas e na minha rede corporativa, será que meus dispositivos suportam WPA3? Olha que interessante, pessoal. A Intel ela detém 90% das placas Wi-Fi no mundo, tá? Então, se a gente olhar aqui, placas Wi-Fi 6 é obrigatório, placas Wi-Fi 6 obrigatório, placas Wi-Fi 5 também tem esse recurso. Nos Apples, a mesma coisa. Então, o Apple, desde o iPhone 7, já tem esse recurso. Então, na minha visão, pessoal, é importante a gente começar a habilitar. Na minha visão, tem que ser até mandatório na rede corporativa, tá? Mas cada vez habilitar mais nos outros SSDs também para garantir maior segurança na sua infraestrutura.
por uma série de motivos que eu comentei aqui anteriormente. Legal? Segurança no Wi-Fi 6E. O que aconteceu, pessoal? Com a vinda do Wi-Fi 6E, basicamente o que a indústria fez? Todo esse dispositivo que se conectar em 6 GHz, ele tem que usar WPA3. Então a indústria ela fez com que isso fosse obrigatório. Quando lançou-se o Wi-Fi 6, apesar dos dispositivos suportarem WPA3 nativamente, não era obrigatório que se conectasse no SSID com WPA3. Agora no Wi-Fi 6E já é obrigatório. Quando eu quero me conectar na frequência de 6 GHz, por exemplo, eu tenho que trabalhar com WPA3, eu tenho que ter todos aqueles benefícios que eu comentei anteriormente. Legal? Considerações de segurança do Wi-Fi 6E com WPA3. Então, um ponto importante é, com o Wi-Fi 6E, como é mandatório o WPA3 na frequência de 6 GHz, o que eu tenho que fazer? Basicamente, ou eu habilito WPA2 mais WPA3 no SSID e permito com que o dispositivo se conecte em 6 GHz. 6 GHz que a gente chama isso de Transition Mode ou modo de transição, tá? Ou eu crio um SSID somente com WPA3 e faço com que o dispositivo se conecte somente na frequência de 6 GHz. Mas, Wellington, como é que vai ser o comportamento do dispositivo na prática? Então, se eu tenho um dispositivo, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai escanear 2.4 e 5, tá? O AP vai responder para ele falando, olha, eu tenho um canal em 6 GHz, você quer se conectar? É esse canal aqui e utiliza WPA3. Aí ele vai lá e se conecta com WPA3. Perfeito? O que a gente tem visto nos projetos, tá? Tem clientes operando com Transition Mode, ou seja, deixando essa SSID com WPA2 e WPA3, e tem cliente que já ciente dos benefícios do WPA3, tem basicamente tirado o WPA2 e colocado a infraestrutura dele, ao menos a sede de funcionários que usam os laptops, somente com WPA3, ou seja, já forçando os equipamentos a usar WPA3 nativamente, tá? Ou até criando o SSID somente com WPA3 e migrando as máquinas gradativamente até desabilitar o SSID com WPA2 somente. Perfeito, pessoal? Quando a gente fala da 9800, vamos imaginar que eu queira o modo de transição. Como é que eu faço? Então, basicamente, eu posso ter aqui um SSD em 6 GHz, tirar o 2.4 aqui, que na rede corporativa não é recomendado, a gente não usa mais, né? Não faz sentido mais usar o 2.4 na rede corporativa, tá? Sendo bem sincero. Então, habilitei os 5 GHz, 6 GHz. O dispositivo, pessoal, ele vai escanear 5 GB primeiro. Em 5 GB ele vai receber a informação que eu tenho um SSD o mesmo SSD em 6 GHz no canal X. E eu vou lá e faço a movimentação. A própria controladora ela já vai avisar pra gente, ó. WPA3 está enabled e o Wi-Fi 6 está habilitado. Pô, legal, então eu posso ter os 6 GHz. Se eu deixar somente WPA2, ele automaticamente desabilita essa opção. Legal? Uma vez que na versão 17.12, que é a recomendada já para operar com Wi-Fi 6E no Brasil, eu deixo WPA mais WPA3 quando eu quero ter esse modo de transição, tá? Habilito WPA2 aqui, WPA3 aqui, habilito o CCMP 128 aqui, tem outras capacidades, mas eu não vou entrar nesse detalhe nessa sessão. Habilito 802.x e habilito 802.x A256, que é do WPA3, ele tem uma capacidade maior de segurança também. Mas, Wellington, será que eu consigo ter o Fast Transition mais 802.1x com WPA3? Sim, já é possível ter esse recurso também, tá? Para a gente poder ter aquele cache de sessão. Legal? Está no documento lá. Você procurar WPA3 Deployment Guide Cisco, ele vai explicar esse modo de transição, como é que eu posso habilitar ele ali. Tá bom? Perfeito? Uma vez com o WPA3 habilitado, eu tenho a capacidade de trabalhar com 6 GHz. Perfeito? Identificação de rugs e ataques avançados, pessoal. Sei que é uma sessão bem longa, mas acho que vale cada minuto aí de conhecimento para vocês, esses pontos aqui. Indicação de rogues e ataques avançados, wireless, Adaptive Wireless IPS. Como é que eu monitoro a segurança da rede sem fio, né? É um desafio. Então, normalmente eu tenho que detectar as ameaças e, às vezes, por exemplo, a minha infraestrutura está desatualizada, eu não consigo detectar as ameaças mais novas. Às vezes eu tenho uma arquitetura muito complexa que eu não consigo, tem que ter vários componentes para identificar os ataques mais avançados. Eu recebo múltiplos alertas, não consigo fazer uma análise ali efetiva do que seria um ataque ou não. E para eu mitigar, eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu não consigo localizar aquela ameaça e fazer uma mitigação, por exemplo. É aí onde entra a solução da Cisco, onde eu tenho o Catalyst Center, né? Eu tenho as controladoras 9800,
As controladoras 9800 elas já têm o wireless IPS embarcado dentro delas, tá, pessoal? Então toda a engine de wireless IPS já está dentro das controladoras. Eu não preciso de MSE para fazer isso, tá? A ideia de eu ter o Catalyst Center aqui é para ele poder me dar os relatórios de histórico, de, de localizar os dispositivos, onde está aquele atacante, por exemplo, localizar as ameaças, por exemplo, emitir relatórios. Porém, se você tem uma controladora 9800, com a licença de Advantage, por exemplo, a feature de wireless IPS já está embarcada dentro dela, tá? Mesmo sem o Catalyst Center, você tem toda a parte de wireless IPS dentro dela, ou seja, no final é ela que vai classificar e tomar uma decisão ali. O ponto importante de você ter o Catalyst Center é que ele te dá essa visibilidade, esse reporte histórico, onde aconteceu a ameaça, localizar a ameaça, trabalhando junto com o nosso Cisco Space para a parte de localização. Perfeito? Então eu tenho uma detecção mais eficiente das ameaças por meio do monitoramento contínuo, eu tenho mecanismos avançados para detectar o comportamento, monitoramento centralizado, localização, usando a integração do Catalyst Center com o Cisco Space, eu consigo fazer essas mitigação de ameaças proativamente. Ponto importante, a gente vê no mercado muitas soluções que têm somente wireless IDS. O IDS, pessoal, é você detectar. Você não toma nenhuma ação. O IPS você toma algumas ações proativas. Então é importante vocês entenderem a diferença em relação a isso também. Perfeito? Hoje os nossos access points, por exemplo, todos os access points Wi-Fi 6E eles têm um rádio dedicado para a parte de segurança. A gente vê no mercado, por exemplo, que alguns vendors não têm um rádio dedicado para a parte de segurança, por exemplo. Os APs da Cisco, por exemplo, todos os APs Wi-Fi 6E têm um rádio dedicado, onde esse rádio ele vai ficar fazendo escaneamento, ele vai tomar uma ação de segurança naquele ponto, vai identificar um RUG, desconectar os equipamentos que estejam conectados naquele RUG AP, ou seja, os rádios 2.4, 5 e 6 GHz, eles continuam atendendo os dispositivos sem impactar operacionalmente. E eu tenho um quarto rádio, que eu tenho essa parte de segurança integrada. Então isso garante muito mais eficiência no uso da minha rede sem fio, por exemplo. Eu tenho um rádio dedicado para a parte de segurança com monitoramento contínuo. Qualquer ameaça que tem ali, ele vai tomar uma ação com aquele rádio, sem impactar os rádios que os meus clientes estão conectados, por exemplo. Então é importante ter essa visibilidade também. Os modelos 9120 e 9130 que são Wi-Fi 6, por exemplo, eles também têm esse rádio dedicado com essa mesma características. No modelo Wi-Fi 6E, todos os APs têm esse rádio dedicado para tomar essas ações. Perfeito? Essas ações. Perfeito? Quando a gente tem uma arquitetura com a 9800 e o Catalyst Center, novamente eu consigo detectar e monitorar. Eu tenho um gerenciamento centralizado, eu tenho mecanismos ali para poder reportar para o meu time de segurança. Eu consigo localizar onde está aquele possível atacante, seja ele na rede cabeada, seja ele na rede Wi-Fi, por exemplo, usando a triangulação dos APs. Consigo emitir alertas, consigo mitigar os ataques e consigo atender às normas regulatórias. Por exemplo, se eu sofro uma auditoria de segurança hoje, a auditoria de segurança pode perguntar assim: cadê o seu wireless IPS aqui na rede Wi-Fi? Como é que você identifica e toma as ações quando você tem um ataque de rede Wi-Fi? Então você tem ferramentas para você mostrar numa auditoria de segurança que você consegue identificar, mitigar e tomar algumas ações, emitir alguns alertas em relação àquele possível atacante na sua rede Wi-Fi, além do uso do WPA3, que é importantíssimo, conforme eu falei anteriormente. Legal? Se a gente lembrar antes, pessoal, nas soluções antigas da Cisco, a gente tinha um elemento chamado MSE para fazer isso. Hoje não. Hoje a própria controladora ela tem a engine lá de wireless IPS integrada no produto, tá? Perfeito? E o Catalyst Center ele ajuda a monitorar, a localizar, ou seja, ele é um complemento da solução de wireless IPS. Bom, aqui seria um exemplo onde eu tenho um reporte do Catalyst Center, por exemplo. Então eu tenho aqui um mapa. Nesse mapa eu tenho a distribuição dos meus APs e aqui eu identifico alguns equipamentos maliciosos, que seria uma caveirinha aqui, tá? Então ele mostra onde ele detectou, qual foi o AP que detectou, e aquele tipo de ataque é um Association Flood, é um Authentication Flood. Quais são essas ameaças que estão sendo identificadas ali dentro do mapa? Além disso, eu tenho um resumo dessas ameaças, consigo fazer uma análise de forma proativa ali, eu consigo fazer uma análise forense, por exemplo, para coletar, fazer uma captura de pacotes ali, por exemplo. Então, eu consigo fazer uma análise detalhada do que está acontecendo ali em termos de wireless EPS. Bom, consigo identificar as ameaças, quais são as maiores ameaças que eu estou tendo dentro da minha infraestrutura, quais são as localidades que eu estou sofrendo com mais ataques.
a quantidade de hooks que podem ser uma ameaça, ou seja, tem um SSID muito parecido, ou tem um SSID ali que ele está equivalente. Clientes RUG, os clientes que estão conectados nesses APs, e os APs que eu contive, ou seja, os APs que eu tomei uma ação para evitar com que os clientes se conectassem naquele equipamento, por exemplo. É um mecanismo de segurança, pessoal. Perfeito? E aqui eu consigo identificar essas ameaças e mostrar as ações que eu tomei, por exemplo, ao longo do tempo. Legal? Mapa geográfico, como saber o site que eu tive aquele possível ataque, por exemplo. Eu consigo, além de localizar dentro do mapa, eu consigo saber geograficamente onde aconteceu aquela possível ameaça de um atacante, ou as ações que eu tomei para mitigar aquele atacante, por exemplo, contendo um RU IP, por exemplo. Legal? E aqui eu tenho todo o histórico. Perfeito, pessoal? Então, novamente, em outra sessão eu vou falar do portfólio da Cisco, mas todos os nossos APs eles têm um rádio dedicado, novamente, para a parte de segurança, para a parte de análise de espectro. Ou seja, eu não uso os meus rádios que eu estou conectando os meus clientes para fazer essa parte de segurança. Eu tenho um rádio dedicado para isso, perfeito? E os nossos APs eles operam na capacidade máxima aí com Wi-Fi 6E, com todas as características, tá? Então eu não preciso de um switch UPE para ele trabalhar com esses 4 rádios, com 2.4, com 5, com 6 GHz e mais um rádio dedicado para a parte de segurança, perfeito? Tem outras questões aqui que eu poderia comentar, mas é importante a gente ter essa visibilidade. Legal? Então, o próximo vídeo, vou falar do Catalyst 9800 com o nosso ICE, a importância da microsegmentação e o funcionamento do Cisco ICE para a segurança da sua rede Wi-Fi, tá? Uma base conceitual aí que vai ser bem legal, onde eu vou explicar a parte da discussão 802X, a diferença do EAP PIP para o EAP TLS, como é que funciona a arquitetura do ICE, como é que é o ambiente distribuído, quais são as características do ICE, a importância da microsegmentação na sua infraestrutura. Então, uma série de recursos aí que a gente vai entender um pouco mais deep dessa parte de segurança e da parte de autenticação usando o Radio Server efetivamente. Legal? Então, pessoal, tá legal, né? Mas e você? Já se inscreveu e deu like? Já compartilhou com seus amigos? Já comentou para que eu tenha o seu feedback? Dê o like, comenta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Mobility Zone Brasil. É um privilégio eu, Wellington Assis, estar falando com você, estar compartilhando esse conhecimento. Então, meu muito obrigado mais uma vez por estarem acompanhando esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.